De volta com Sala de Imprensa, 24 de setembro de 2015, quinta-feira. Nós estamos conversando com o Sérgio Pereira dos Santos, ele é representante da ONG Atitude, e na segunda-feira, dia 28, toma posse do Conselho Municipal sobre Drogas. Nós conversamos no primeiro bloco aí sobre vários assuntos ligados a essa questão das drogas, a questão também das atitudes ou dos planos de políticas públicas voltada para a questão das drogas. E agora a gente continua conversando com ele. E você que chegou agora, não perde nada, você já sabe, você acompanha toda a nossa programação no nosso canal no YouTube. Você acessa o YouTube, youtube.com/TV Sudeste, acha lá, e também tem os links, no YouTube tem todos os vídeos, no Facebook tem os links de todos os vídeos para você curtir, compartilhar, assistir, divulgar para os seus amigos, compartilhar com os seus amigos. E aqui na TV Sudeste, canal 17, são 24 horas de programação 100% de Guarapari. Você não perde nada, porque você vê também as reprises deste e de todos os nossos outros programas de entretenimento, de informação, canal imobiliário, enfim, todos os programas estão aqui rodando 24 horas para você não perder nada. De domingo a domingo você acompanha tudo. Sérgio, voltando a bater aquele papo que a gente estava dando continuidade ao primeiro bloco, que a gente conversou no primeiro bloco, voltando à essência do problema, porque eu falava numa entrevista com um quiosqueiro, que é aqui, com o Márcio, o Marcinho do Hélio, e disse para ele que o melhor relações públicas que o município tem é aqueles que trabalham com os turistas, é aquele que trabalha com turista. O quiosqueiro lá, o vendedor ambulante, enfim, o dono do restaurante, da pousada. No seu caso, quem conhece de perto a realidade dessas pessoas, dessas famílias, desses dependentes, é você que trata diretamente com eles. E você conhece o problema deles. Portanto, você, como outras pessoas que trabalham, que militam no meio, deveriam ser mais ouvidas. A gente vai voltar para tocar nesse assunto aí, quando a gente clama do poder público que ouça os representantes dessas organizações. A gente vai voltar. Mas eu quero voltar ao ponto da questão do usuário. Um dos problemas que a gente vê é que o usuário vai para um centro de tratamento e aí ele volta ao lar. Um problema que eu vejo é que para que lar, para que comunidade ele vai voltar? O que eu espero lá de volta? É família de pessoas também com problema? Você encara essa situação? Com certeza. A dependência química, ela gera uma doença familiar. Não é só o dependente que necessita de tratamento, a família também. A gente chama esse comportamento de codependência. E às vezes o usuário de droga pesada, ele tem no seio familiar dele pessoas que são usuárias, não são dependentes, mas são usuárias moderadamente. E isso é grave para o dependente que foi para uma recuperação e volta para o seio de uma família como essa. Porque ali é comum para a família o hábito de usar substâncias que desencadeiam na mente dele a obsessão por voltar a usar droga. Então, a gente, quando encaminha um cidadão para um tratamento, a gente orienta que a família deve participar de um grupo de ajuda mútua. Por quê? A gente funciona na Primeira Igreja Batista todas as terças-feiras acolhendo familiar e dependente. Dependentes que já saíram do centro de recuperação. É um espaço que a gente tem, que a gente faz uma abertura e coloca os dependentes para poder falar a linguagem dependente, dar orientações para o dependente, para ele continuar numa vida sem droga, mostrar o outro lado e prevenir a recaída dele. E a família vai para uma outra sala. Nessa sala a gente fala para a família a importância que é de ajudar o dependente a não usar droga, evitar, que na geladeira tenha lá a bebida, evitar o cigarro, que querendo ou não, Fabiano, mas a mente do dependente ela associa, ou seja, um usuário de crack compulsivo que fuma o crack, se ele ver alguém fumando cigarro próximo dele, ele desencadearia um gatilho que pode levar à lembrança do uso, e isso é fatal para uma recaída. E quando esse dependente está no centro de recuperação,
fazendo o tratamento dele, a gente convida a família a estar conosco nesse grupo terapêutico, para dar essas informações, ferramentas necessárias para saber como acolher esse dependente. E em alguns casos, a gente fala, inclusive, para o próprio dependente, para ele manter a sobriedade dele, é necessário que ele tenha uma vida independente daquele seio familiar. Imagine você, uma pessoa usuário de droga, que o irmão usa, né? Muitas das vezes que o tio usa, e moram no mesmo ambiente e compartilham droga. Aí um resolve o tratamento. Vou me tratar, não aguento mais essa vida, quero ter uma vida diferente, não quero ter, como eu já ouvi algumas vezes, não quero ter o fim que o meu irmão teve. Foi comprar droga e se endividou e morreu. Eu quero ter um fim diferente. Mas o irmão dele morreu, mas o pai usa, mas ele quer essa transformação. Ele procura ajuda, vai para o centro de recuperação. E se a família não quiser o tratamento, a gente orienta a essa pessoa, se ela for de maior, a encontrar a sua independência, a ir para um outro lugar, tocar a sua vida independente, porque ali ele vai ficar numa zona de risco para ele mesmo, ter uma recaída. Então, por isso que muitas das vezes a gente vê usuários de droga indo para centro de recuperação e recaindo, né? A queda, quando a pessoa recai, ela faz parte de um processo do tratamento. A gente estimula para que ela nunca desista. Mas há algumas coisas que a gente orienta que podem ser evitadas, que vai fazer com que esse dependente fique de pé mais vezes, entendeu? Então, na verdade, o que a gente faz nessas orientações é extremamente importante. Por isso que a ONG ela não pensa em abrir um centro de recuperação. A gente trabalha muito mais a questão familiar e a ressocialização desse indivíduo. Porque há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, a droga, principalmente o crack, né, não se ouvia tanto dizer nessas questões do crack. Mas hoje, com a epidemia do crack, com essa multiplicação, as pessoas usando demasiadamente muito e as drogas sendo potencializadas em laboratórios, se torna cada vez mais difícil. E nem sempre uma comunidade simples vai dar conta do tratamento desses usuários. É preciso clínicas especializadas. Então, essa triagem que a ONG faz, ela acha, nós entendemos muito mais importante ouvir o dependente e fazer o diagnóstico preciso numa triagem para saber se esse indivíduo vai precisar de uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica são sítios muito ligados à igreja, né, que não tem medicação, tem uma espiritualidade forte, ou se ele vai precisar de uma clínica especializada para ter um médico psiquiatra, para prescrever uma medicação, para depois ir tirando, desintoxicando, para ele poder dar conta. É uma covardia muito grande você pegar um usuário que está há 15 anos na droga, no crack, na rua muitas das vezes, e colocar ele numa comunidade, o organismo dele vai gritar por essa substância. Eles conseguem, alguns conseguem, mas quando passam de 2, 3, 4 internação, voltar a internar numa comunidade dessa, é saber que ele vai ter essas recaídas. O tratamento mais adequado é colocar uma medicação e ir tirando essa medicação com terapia para que ele possa desintoxicar. O grande problema hoje social que a gente tem é que quem passa essa medicação é um médico psiquiatra. E aí o médico psiquiatra, o município não tem, o poder público não coloca, e a gente poderia ter simplesmente um ambulatório de álcool e drogas para poder dar sustentação. Se a gente tivesse isso, medicado, e eles conseguiriam ficar numa comunidade terapêutica simples, com uma consulta e com um acolhimento. Hoje, na nossa cidade, no nosso município, a gente tem um CAPS, né? Mas não temos um CAPS AD, um CAPS especializado para álcool e droga. E a consulta é muito difícil de você conseguir, porque o nosso CAPS ele trata transtorno mental. Isso que eu ia perguntar agora, o que trata o CAPS? Então transtorno mental, não trata a dependência química em si. Mas a dependência química pode levar a um transtorno mental. É uma deficiência mental, né? Na verdade, a dependência química é uma enfermidade mental, né? Então, ou seja, mas ela é diferente, porque o usuário de droga, ele é dependente de uma substância que ele não consegue se livrar, compulsivamente ele usa, mas é diferente de um que já tem esse transtorno desenvolvido. O dependente ele está desenvolvendo, ele poderá chegar a ser um dependente mental sem regressão. Equivale a dizer o seguinte, a gente não está tratando, a gente vai deixar ele ficar com um transtorno mental, depois que ele ficar com um transtorno mental a gente trata.
Grave. É igual tratar o usuário de droga que não precisa de... Hoje, por exemplo, vamos colocar 10 anos atrás, as comunidades terapêuticas davam mais resultados do que hoje. Entendeu? Exatamente por isso. Mas só que nós não acordamos, né, politicamente para poder colocar esse serviço, e o usuário de droga que não conseguia ficar sem a droga numa comunidade terapêutica simples, ele foi agravando. E hoje ele precisa de especialista, ele precisa de uma medicação para poder tirar os transtornos compulsivos que eles têm, entendeu? E administrado por clínicas. E se você observar, assim, cresce muito as clínicas, né? Clínicas especializadas hoje no nosso estado, no Brasil inteiro, tem crescido. E essa enfermidade tem crescido absurdamente, exatamente porque nós não prestamos atenção para esse tratamento há algum tempo atrás. Por falar em transtorno mental, eu conheço, né, famílias carentes, e morei numa comunidade bem carente, e conhecia pessoas, famílias que me conheciam desde criança. E infelizmente, filhos dessas mães, desses pais, entraram por esse caminho e acabaram sendo hospitalizados com um transtorno mental, foram parar em Cachoeiro. E eu os levava algumas vezes lá, precisava ver meu filho, você me leva. Eu levava eles lá. E chegando lá, encontrei outras pessoas de Guarapari, né, lá internadas em Cachoeiro, que você olhava para ele e não tinha problema nenhum. Eu perguntava, por que você veio para aqui? Droga. Causou um transtorno de tal forma no sujeito que ele foi para lá. Quer dizer, se tratasse antes, não chegava a esse ponto. Mas vamos voltar aqui para a questão do dependente. Você falou que tem esse grupo lá na Primeira Igreja Batista, que vocês acolhem e tal. Que perfil social, de que camadas sociais você recebe gente lá? Hoje está mesclado, tem da alta sociedade, tem da periferia. Que perfil você recebe lá? Ele é mesclado. Mas eu posso dizer que o pessoal usuário de droga de um perfil mais elevado, da alta sociedade, ele não se expõe aqui. Ou seja, ele, por conta, né, da sociedade, a própria família, tem restrições em participar de um grupo. Né? Mas a gente tem lá todas as classes sociais, classe média, pessoas que realmente perderam tudo, outros que chegaram de outras cidades, que estavam na rua, que participam com a gente, mas o acolhimento a essas pessoas, ele é feito de forma geral, dando a elas a atenção devida para cada um, porque a dependência química, tanto para a pessoa da alta sociedade quanto aquele que está na rua, o tratamento é o mesmo. O que muda, na verdade, é a condição, muitas das vezes, que o que tem uma classe alta, as condições de estar numa clínica especializada, né? Uma clínica, e aquele que, na grande maioria, são pessoas que não têm condição nem mesmo de pagar uma consulta psiquiátrica para poder ter essa medicação, para manter a sua dependência estabilizada. Mas o grupo, assim, é extremamente importante. A gente recebe pessoas do NA, do AR, que estão nos dando cobertura também, fazemos alguns intercâmbios com algumas comunidades terapêuticas. Eu digo que o dependente químico, uma vez que experimentou droga e se tornou dependente, ele é um doente que ele sempre vai ter que estar olhando para a doença para não ter uma recaída. O usuário compulsivo, porque é possível usar droga e não se tornar dependente, né? Muitos usam e conseguem eliminar ou parar de usar droga e não sentir a sua compulsão. Mas aquele que se torna dependente químico é uma pessoa que tem uma predisposição e que o organismo dele sempre vai gritar pela droga. Ele tem que ter o controle, tem que estar sempre atento ao seu organismo, para que quando o seu organismo gritar pela droga, ele tenha algumas ferramentas necessárias para não levá-lo a consumir. É como uma pessoa que sofre de pressão alta, que é hipertensa. Ele tem uma medicação lá que ele tem que controlar, mas tem que sempre estar olhando o cardiologista como é que está. O cara que tem lá é diabético, ele tem que sempre estar medindo as taxas dele para poder saber como é que está, mesmo sendo medicado, né? Tem que cortar o açúcar para poder não agravar a sua doença. O dependente químico, ele é tratado dessa forma. Por isso que mesmo aqueles que saem do centro de recuperação, ele sempre tem que ter essa atenção para a sua compulsão. Quando ele entende
que a sua compulsão leva à droga, que ele tem um gatilho dentro dele, que a qualquer momento pode ser acionado, e esse gatilho ele pode desenvolver uma vontade compulsiva, ele faz qualquer coisa. Se isso for acionado, ele faz qualquer coisa. Eu conheço pessoas assim que da classe média, morador da Praia do Morro, de frente para a praia, família estabilizada. Esse cidadão morou nos Estados Unidos bastante tempo, mas conheceu o crack. E o pai sempre deu o bom do melhor para ele, 46 anos, mas em determinado momento que ele não tinha o dinheiro, pediu ao pai, o pai disse que não ia dar, porque não ia dar mais nada para ele, e ele então esmurrou a face do pai, levando o pai a uma cirurgia, e esse cidadão ficou detido, né, por agressão, e o pai idoso, 76 anos de idade. Como a gente vê esses relatos da pessoa matar, ou de bater num pai, ou tomar o dinheiro na rua, ir em busca, porque quando isso é acionado, o dependente químico, que é dependente, ele perde o controle. Ele deixa de comprar o leite do filho, ele sai para a rua, rouba o celular, faz dinheiro de qualquer maneira para sustentar uma compulsão. Quando a gente faz esse dependente entender o que está gerando essa compulsão dentro dele, muitas das vezes é uma decepção amorosa, né? Muitas das vezes é um relacionamento desse indivíduo com o pai. Enfim, quando a gente começa a identificar e mostrar para ele que ele tem que tratar, que desse jeito, que ele tem que evitar esse gatilho de ser acionado, ele consegue ter o controle. Uma vez que ele tem um controle, ele precisa administrar esse controle, que a qualquer momento ele pode perder. Mas é possível você viver uma vida depois de dependente com ela controlada, entendeu? Com ela controlada. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos já já com o último bloco do Sala de Imprensa de hoje.